Eu com a palavra, professor Ladislau Dalbor, da PUC São Paulo. Gente, boa tarde a todos, porque já é boa tarde para hoje. Você sabe o que eu penso assim, esses milhões de habitantes da Zona Leste, isso aqui, gente, é maior do que muitíssimos países no mundo. Isso aqui não é uma periferia. Isso é um espaço. Quer dizer, com esse país cuja raiz fundamental é desigualdade, os de cima e os de baixo, é que gera isso, essas periferias, que de vez em quando a gente puxa aí trabalhador para andar de bicicleta, para carregar coisa, para... Meu, o próprio conceito de periferia, para mim, é um escândalo. Então, eu acho que um eixo muito importante é gerar as capacidades. Sabe, Matheus, eu estava pensando que esse negócio desse Fórum Zona Leste se transformar num núcleo de pensamento da Zona Leste, fazer parcerias com universidades, estudar, por exemplo, esses dados da economia do transporte. Gente, tem pessoas perdendo 3, 4 horas por dia. São Paulo, no seu total, está perdendo 2 horas e 40 minutos por dia. Certo? O cara não está trabalhando, não está produzindo, está andando, se tem carro, está andando em primeira e segunda Meu, são... Né? Então, para mim, essa coisa da Zona Leste criar seu núcleo de pensamento, de articulação de políticas, isso pode se tornar, sabe o que é? Eu tive uma reunião com o BNDES, né? Eles estão interessados nesse financiamento de periferias, certo? Mas tem que ter a capacidade de recepção. Certo? Quem apresenta os projetos? Você ter um núcleo de pensamento articulado com universidades, organizando as pesquisas nessas necessidades, assim, articulando com as diversas suborganizações, diversos movimentos sociais. Estão entendendo? É resgatar as rédeas desse processo. Porque o que a gente tem, eu trabalhei muitos anos com essa coisa de desenvolvimento local, né? É que a gente tem que, a gente tem que atrair o desenvolvimento, né? Certo? Esperar a Volkswagen, ou o que seja, simbolicamente. Certo? O desenvolvimento não se atrai, se faz. Entende? E mais, se você começa a fazer o desenvolvimento, as coisas vão chegar. Certo? Você atrai, ou seja, essa visão do próprio conceito de desenvolvimento. Gente, eu, por exemplo, fiz trabalhos na China. Né? Na China, um livro muito interessante saiu agora, né, sobre a economia chinesa. Eles chamam de Mayor Economy, economia de prefeituras. A China tem um governo central muito pequeno, forte em termos políticos, mas todas as decisões, por exemplo, de mudança da matriz energética, da rearborização, proteção do meio ambiente, etc., tudo isso se transforma em iniciativas locais, nos municípios. Eu tive, antigamente, enfim, já faz anos, com a ministra do Planejamento da Suécia, 72% dos recursos tributários são passados diretamente para o nível local. Porque no nível local você sabe qual é a escola que precisa de conserto, qual é a rua que vira barro quando chove, enfim, é ali que vivem as pessoas. O Brasil tem ordem de grandeza 90% da população em espaços urbanos. Essa reapropriação pela base, gente, é assim que na China. No Brasil, o prefeito vai para Brasília puxar o saco de um senador, do deputado, para pegar uma lasca de emenda parlamentar. Não funciona nem o parlamento, que fica em micronegociadas, e não funciona a prefeitura. Isso aqui é estruturalmente disfuncional, em termos de gestão, de management, sem falar de grandes políticas, esquerda, direita, o que seja, né? Então, eu queria trazer essa ideia dessa filosofia de resgatar o desenvolvimento pela base. Gente, a Suécia, 72% dos recursos vão direto para o local. No Brasil, 15%. O dinheiro está tudo lá em cima.
E a gente sabe o que acontece, certo? Vocês peguem as privatizações. A privatização, gente, é desnacionalização. Tá? Você privatiza, qualquer grupo internacional, na financiarização atual, compra as ações e você entrega o controle, por exemplo, da energia no Brasil para grupos internacionais. Você privatizar a Sabesp, gente, tem mais de 30 países hoje renacionalizando a água. Sabe o que acontece quando você privatiza? Pega a Inglaterra. Vender água dá grana, então eles vendem água, e caro. Fazer saneamento, fazer, enfim, o conjunto da proteção, né? Sistema de esgotos, etc., isso é custo. Resultado, a Inglaterra, gente, está se afogando em esgoto, todos os rios são contaminados. Ou seja, tem dimensões globais, mas tem dimensões essencialmente locais e de resgate da função pública num conjunto de áreas. Né? Deixa eu trazer uma coisa básica. Eu trabalhei 7 anos na África, trabalhei organizando sistemas de desenvolvimento. Né? Era uma pobreza, e continua a ser uma pobreza tremenda. Certo? O Brasil, não. Certo? Você pega o PIB do Brasil, 11 trilhões, divide pela população, 203 milhões, sabe o que dá? Dá 16 mil reais por mês por família de 4 pessoas. O que a gente produz de bens e serviços no Brasil dá 16 mil reais por mês por família de 4 pessoas. Aí os economistas me dizem, mas não, tem que falar em renda nacional líquida em vez de produto interno bruto. Você pode fazer as pequenas ginásticas, mas o básico é o seguinte, nós não somos um país pobre. Nós somos um país que subutiliza seus recursos, que privatiza de maneira absolutamente irresponsável. Quando você privatiza, você entrega para os grupos que drenam através de dividendos, simplesmente drenam o país em sistema internacional. Né? Deixa eu pegar um ponto que é fundamental, é como se organiza o dreno financeiro no Brasil. As pessoas não têm consciência disso. Quando você tem essa taxa Selic, e poucas pessoas entendem, curiosamente, né? Mas nesse ano, provavelmente, a previsão do Haddad é que 740 bilhões do dinheiro dos nossos impostos vai se transformar, vai para a Faria Lima, para os grandes bancos e para os chamados investidores internacionais, a BlackRock, State Street, Vanguard, etc., que estão drenando 740 bilhões dos nossos impostos que podiam ser investidos em educação, em saúde, infraestruturas, como você estava falando, né? Que são simplesmente drenados. 740 bilhões, é 7% do PIB. Não sei se quem de vocês acompanha, se tem alguém endividado aqui. Certo? Por favor, não riam todos ao mesmo tempo. Você sabe o que é? A taxa de juros média está no Banco Central, gente. A taxa de juros média é 55% para as famílias, pessoa física. 55%, gente. Na Europa é 4% ao ano. Somos o único país que apresenta juros ao mês. Isso é escandaloso. Por quê? Porque as pessoas não conseguem calcular quanto é um juro ao ano, porque é juro cumulativo. Eu recebi uma mensagem muito simpática do Santander. Santander faz agiotagem generalizada, tá? Tanto assim que o Campos Neto era executivo do Santander, certo? Migrou para o Banco Central. No meu SMS, recebi a mensagem seguinte, textual. Ladislau, assim muito familiar, né? Somos amigos. Certo? Ladislau, se você está no sufoco, eu pensei, porra, o que eles têm a ver com o meu sufoco, né? Entende? Se você está no sufoco, a sua taxa de juros baixou para 5,9 A.M. A.M. Né? Baixou. Aí eu fiz pequeno cálculo, certo? Que não é complicado.
isso aí representa 100% ao ano. Ou seja, os caras disseram, vamos lascar 100%? Gente, esse juro está na Europa, eu volto a dizer, é 4% ao ano. Na China, 4,6% ao ano. Certo? Aqui, esses 55% ou esses 100%, você sabe, isso aqui é de uma bandidagem. Porque eu imagino o seguinte, uma mãe que tem um problema de comprar o remédio do filho, recebe uma mensagem, porque hoje, mensagens assim para milhões, é só fazer enter com as novas tecnologias. Certo? Ela entra numa coisa dessa porque precisa comprar um medicamento e nunca mais sai. Um monte de gente, e alguns eventualmente aqui, certo? Em vez de comprar coisas necessárias, estão pagando juros. Gente, isso é agiotagem. Sabe por que essa agiotagem é legal? Porque tiraram o artigo 192 da Constituição, que declarava que agiotagem, portanto, acima de 12% ao ano, será considerado crime de usura punível nos termos da lei. O sistema financeiro, os bancos, Faria Lima, etc., em vez de aplicar a lei, né, eles se tornaram legais porque tiraram a lei. Né? O crime virtual. Na França, você passou de 9% ao ano, você está em cana. Aqui o cheque especial está lá em cima, o rotativo no cartão está 430. Eu verifiquei no Canadá, o rotativo no cartão está 11% ao ano. Aqui 430. Estão entendendo? Então, muita gente não entende essa dinâmica. Você tirou 7% do PIB através da Selic. Você tira, pelo endividamento das famílias, do que vocês pagam eventualmente de juros, é 1 trilhão, tá? 10% do PIB. Dá 17 já. Você pega o pessoal da pequena e média empresa, 23%. Na Europa é 2,5%. Aqui 23%. Sabe o que acontece? Se ponham na pele de um cara que quer fazer uma pequena empresa, tem um pequeno capital. Né? Se ele precisa de para já, ele não vai querer investir porque as pessoas estão pagando juros em vez de comprar. Eu vi um comentário de um empresário, saiu no Estadão, está mais barato eu contratar, mas para que eu vou contratar se eu não tenho para quem vender? Você travou a capacidade de compra da população. Você desincentiva o empresariado, a produção. Certo? 2, se o cara precisar de um complemento do banco, está 23%. Não dá para pagar 23% do juro, devolver um empréstimo e ainda por cima ter lucro. Certo? E 3, ele tem a opção de comprar títulos do governo, está pagando 10,5%, risco zero. Certo? Você paralisa pelo lado financeiro a economia. Certo? Vocês podem acrescentar outras coisas. A evasão fiscal no Brasil está 6% do PIB. Certo? 6% do PIB. O Campos Neto tem uma fortuna em paraíso fiscal. Vazou a informação. Né? Mas ele disse, é legal. Sim, é legal, porque tiraram a lei que criminalizava. Esse é o nível. Certo? Então, tem uma briga gigantesca lá em cima. Certo? Agora, essa briga, ela repercute aqui, né? Em cada um de nós. Porque com dinheiro imaterial, gente, eu ainda uso antigamente, sabe, lembra aquelas notas? R$20, R$50, certo? Eu uso de vez em quando, tal. Na minha idade ainda usa. Certo? R$12, R$5. Ainda, você sabe o que é? Eu, no aeroporto, eu tirei ali notas de R$200 me deram. Certo? Para eu trocar esse negócio, o dinheiro é imaterial. Como o dinheiro é imaterial, você sabe o que é? Tirar R$200 ou R$20 do bolso de um favelado não é fácil. Hoje, você põe uma tarifa qualquer no cartão, certo? Você coloca Enter e você tem R$12 que somem de 18 milhões de usuários. Gente, isso está sendo feito na cara limpa e dessa maneira. Certo? Ou seja, nós temos uma briga pelo resgate do desenvolvimento a partir do local, inclusive a importância de tudo. Hoje já temos 170 pequenos bancos comunitários de desenvolvimento.
E é uma briga essencial, havendo mudança no Banco Central, a autorização deles receberem depósitos. Sabe o que isso significa? Que uma Zona Leste vai poder usar os seus depósitos para financiar as suas próprias necessidades. A Alemanha, o alemão não coloca seu dinheiro em banco, coloca em Sparkassen, caixas de poupança, locais. Cada cidadezinha tem. Ou seja, o dinheiro fica local. E a Alemanha, cerca de mais de 50% dos recursos tributários vão direto para o local. Estão entendendo? A poupança fica na comunidade e vem mais dinheiro do governo central. Você coloca a capacidade de desenvolvimento na base da sociedade. Gente, os países que estão funcionando de maneira rigorosamente descentralizada. Essa é a briga fundamental. Agora, eu queria passar ferramentas para vocês, né? Porque a gente não vai aqui, cada um em 15, 20 minutos, resolver esses problemas. Mas o meu site, nós somos uma rede que disponibiliza a produção científica online. Tá? Você tem, no meu site, dobor.org, é meu sobrenome. Se você esquecer, você coloca Ladislau, vai encontrar lá, porque é um site, hoje tem mais ou menos 1.500 títulos, está tudo online, gratuito, internacionalmente chama Creative Commons. Certo? Gente, você sabe o que é? Nos colégios, por exemplo, muitos professores querem introduzir discussão de coisas mais importantes. Eles não vão dizer para os alunos, comprem o livro do Ladislau. Mas como os livros estão online, eles dizem, olha, na próxima semana a gente discute o capítulo 2 desse livro do Ladislau, tá? 8 páginas, até no celular o moleque lê. Estão entendendo? Eu trabalho na PUC. Minha visão não é que eu dou aula para uns alunos que vão, através do diploma, digamos, subir na vida, né? Sucesso individual através do diploma. A minha visão de universidade, isso podem fazer parcerias e articulações com o sistema educacional, é que a universidade sirva para o enriquecimento científico generalizado, certo? Abrir todo esse processo. São opções extremamente importantes. Agora, eu queria sugerir a vocês, no meu site vocês têm, você sabe o que é? Venderam para a população que você não vai entender a economia, porque é complexo, certo? Estão tirando o dinheiro do teu bolso e te dizem, não procure entender, é complexo. Vocês pegam um livrinho no meu site, chama Resgatar a Função Social da Economia. Resgatar a função social da economia, se trata disso. Eu pus o subtítulo, é uma questão de dignidade humana. Estão ali, certo? Vocês podem imprimir o livro, o texto, se quiserem, vocês podem usar de diversas formas. Né? Tem um conjunto de textos, e, em particular, eu vou finalizar com isso, eu queria sugerir a vocês um texto que só entrar no meu site, vocês põem Casa Verde. É um projeto que a gente montou a partir de um orientando meu, o Fernando Camilleri, em que a gente criou uma plataforma local que conecta, a gente conectou empresas, escolas de samba, bares, pessoas físicas, enfim, médicos, o diabo. Fizemos plataforma local, Matheus leu, né, esse projeto, né? Você sabe o que é? O pessoal descobriu que pode estar ajudando o outro. Sabe? Uma dona de casa está velhinha, enfim, não está produzindo, mas ela gosta de fazer bolos. Ela vende por vizinha. Então, todo o sistema se articula internamente porque há riquezas paradas numa localidade. E quando você pega uma localidade de milhões de habitantes, caramba! Essa é uma experiência, eu recomendo muito que vocês leiam, tá? Vocês colocam Casa Verde no meu site, vocês vão encontrar um artigo, a gente fez a descrição de como montar, como desenvolver, porque em vez da gente ficar só dependente das porcarias que nos mandam lá da internet, dos Facebook da vida, etc., certo? Ou assistir o que na televisão, a gente pode organizar os sistemas locais.
Como quase todo mundo tem um celular no bolso, você pode realmente gerar um sistema de transformação. São ideias, gente, eu acho de imensa importância reuniões como essas, e enquanto as pessoas na base da sociedade no Brasil não começarem a resgatar o controle, esse negócio só lá em cima não resolve, né? Gente, é isso aí, boas leituras. Ladislau.dalbor.org. É dalbor.org. É meu sobrenome. Eu sei que meu sobrenome não é fácil. É D-O-W-B-O-R. D de dado O-W, B de bola O-R. Vocês têm ali 1.500 textos. Vocês colocam na busca, na janelinha de busca, colocam desenvolvimento local, vocês vão encontrar dezenas de textos, inclusive o livro que a gente organizou junto com o Márcio Postman, né, sobre desenvolvimento local. Gente, é ferramenta para vocês, tá? Uma salva de palmas para o professor, com 78 anos se deslocou, veio prestigiar nosso seminário, então vamos prestigiar também.